Fala galera, e aí, um bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Bom, hoje vamos dar continuidade a essa leitura necessária desse livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, e hoje é a leitura do capítulo 6, tá bom? Antes de iniciarmos a leitura desse capítulo, eu quero te lembrar para você curtir o vídeo, compartilha, comenta, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e vai lá no meu Instagram, @suelen_dantas com 2 T's e me segue por lá também, tá bom? Bom, então vamos começar. Capítulo 6, Educação e Libertação, a perspectiva das mulheres negras. Milhões de pessoas negras, especialmente as mulheres, foram convencidas de que a emancipação era a vinda do Senhor. Era a realização da profecia e da lenda. Era a aurora do ouro após 1000 anos de grilhões. Era tudo de milagroso, perfeito e promissor. Havia alegria no sul. Ela acendia como perfume, como uma prece. Homens estremeciam, moças esguias, morenas, selvagens e belas, com cabelos crespos, choravam em silêncio. Jovens mulheres negras, marrons, brancas e douradas levantavam as mãos trêmulas e mães velhas e maltratadas, negras e grisalhas, elevavam sua grandiosa voz e gritavam a Deus através dos campos e até o alto de rochas e montanhas. Uma incrível canção foi ouvida, a coisa mais linda nascida neste lado do oceano. Era uma canção nova, e sua beleza melancólica e profunda, suas cadências e súplicas ansiosas gemiam, pulsavam e vociferavam nos ouvidos do mundo com uma mensagem a qual o homem raramente dava voz, e que se ergueu e floresceu como incenso improvisada e nascida de uma era há muito tempo terminada, entrelaçando em seu ritmo as letras e intenções de velhas e novas melodias. É pouco provável que a população negra estivesse celebrando os principais abstratos da liberdade ao saudar o advento da emancipação. Quando aquele enorme lamento humano lançou-se ao vento e atirou suas lágrimas ao mar, livre, 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 a população negra não estava dando vazão a um frenesi religioso. Essas pessoas sabiam exatamente o que queriam. Mulheres e homens almejavam possuir terras, ansiavam votar e estavam dominados pelo desejo por escolas. Dos 4 milhões de pessoas que comemoraram a emancipação, diversas como o menino escravo Frederick Douglass já haviam percebido muito antes que o conhecimento torna uma criança inadequada para a escravidão. E tal qual o senhor de Douglass, os ex-proprietários de escravos perceberam que se você der a mão a um preto, ele vai pegar o braço. O estudo vai estragar até o melhor preto do mundo. Apesar da proibição do seu senhor Hugh, Frederick Douglass continuou sua busca por conhecimento em segredo. Em segundo tempo, ele sabia escrever todas as palavras da cartilha Webster, aperfeiçoando sua habilidade por meio do estudo da Bíblia, da família e de outros livros na clandestinidade da noite. Claro, Douglass era um ser humano excepcional e se tornou um pensador, escritor e orador brilhante. Mas seu anseio por conhecimento não era de forma alguma incomum entre a população negra, que sempre manifestou uma ânsia profunda pelo saber. Era grande o número de pessoas escravas que desejavam se tornar inadequadas para a angustiante existência que levavam. Nos anos 1930, ao ser entrevistada, a ex-escrava Jenny Proctor se lembrou da cartilha Webster, que ela e as amigas estudaram sorrateiramente. Nenhuma de nós tinha permissão para pegar um livro ou tentar aprender. Diziam que ficaríamos mais espertas do que eles se aprendêssemos alguma coisa, mas nós circulávamos por ali. Pegávamos aquela velha cartilha Webster, de capa azul, e a escondíamos até a noite, e então acendíamos uma pequena rocha e estudávamos aquela cartilha.
Nós também decoramos o livro. Agora sei ler e escrever um pouco. O povo negro percebeu que os 40 acres e uma mula da emancipação era um boato mal intencionado. Teriam de lutar pela terra, teriam de lutar pelo poder político e, depois de séculos de privação educacional, reivindicariam com ardor o direito de satisfazer seu profundo desejo de aprender. Por isso, assim como suas irmãs e irmãos, em todo o sul, a população negra recentemente liberta de Memphis se reuniu e decidiu que a educação era sua maior prioridade. No primeiro aniversário da proclamação da emancipação, exortaram docentes do norte e se apressaram exortaram docentes do norte a se apressarem e a trazerem suas barracas prontas para serem armadas no campo, na beira das estradas ou no forte, sem esperar que impotentes construções fossem erguidas em tempos de guerra. Com frequência, os poderes mistificadores do racismo emanam de sua lógica irracional e confusa. De acordo com a ideologia dominante, a população negra era supostamente incapaz de progressos intelectuais. Afinal, essas pessoas haviam sido propriedade, naturalmente inferiores quando comparadas ao epítome branco da humanidade. Mas se fossem realmente inferiores em termos biológicos, as pessoas negras nunca teriam manifestado desejo nem capacidade de adquirir conhecimento. Portanto, não teria sido necessário proibi-las de aprender. Na realidade, é claro, a população negra sempre demonstrou uma impaciência feroz no que se refere à aquisição de educação. O anseio por conhecimento sempre existiu. Já em 1787, a população negra do estado de Massachusetts apresentou uma petição pelo direito de frequentar as escolas livres de Boston. Depois que o requerimento foi negado, Prince Hall, que liderou essa iniciativa, abriu uma escola em sua própria casa. Talvez a demonstração mais impressionante dessa demanda antiga por educação tenha sido o trabalho de uma ex-escrava nascida na África. Em 1793, Lucy Terry Prince corajosamente requisitou uma reunião com o conselho do recém-criado colégio Williams para homens, que se recusou a admitir seu filho. Lamentavelmente, os preconceitos racistas eram tão fortes que a lógica e a eloquência de Lucy Prince não foram suficientes para persuadir o conselho dessa escola de Williamstown. Ainda assim, ela defendeu com agressividade o desejo e o direito de seu povo por educação. 2 anos mais tarde, Lucy Terry Prince advogou, com sucesso, diante da mais alta instância do país, uma reivindicação pela posse de terras e, de acordo com os registros disponíveis, continuou sendo a primeira mulher a se dirigir à Suprema Corte dos Estados Unidos. Maravilhosa. Foi também no ano de 1793 que uma ex-escrava que havia comprado a própria liberdade abriu uma escola na cidade de Nova York, conhecida como Escola Cathy Ferguson, para pobres. Seus alunos, que ela buscava em abrigos, vinham tanto da população negra quanto da branca, 28 e 20 respectivamente, e possivelmente eram tanto meninos como meninas. 40 anos depois, a jovem professora branca Prudence Crandall defendeu com firmeza o direito das meninas negras de frequentar a sua escola em Canterbury, Connecticut. Crandall persistiu no ensino de alunas negras até ser levada para a prisão por se recusar a fechar sua escola. Margaret Douglas foi outra mulher branca encarcerada por manter em operação uma instituição de ensino para crianças negras em Norfolk, Virgínia. Os exemplos mais marcantes de sororidade que as mulheres brancas tinham em relação às mulheres negras estão associados à histórica luta do povo negro por educação. Como Prudence Crandall e Margaret Douglas, Myrtilla Miner
literalmente arriscou a própria vida ao tentar transmitir conhecimentos a jovens negras. Em 1851, quando iniciou seu projeto de instituir na capital federal, Washington, uma escola de formação de professoras negras, ela já havia dado aulas a crianças negras no Mississippi, estado onde educar pessoas negras era crime. Depois da morte de Myrtilla Miner, Frederick Douglass relatou sua própria incredulidade quando ela contara seus planos a ele. Na primeira vez em que se encontraram, ele questionou sua seriedade logo de início, mas então percebeu que o fogo do entusiasmo iluminava seus olhos e um verdadeiro espírito de Marte ardia em sua alma. Meus sentimentos eram uma mistura de alegria e tristeza. Eis mais uma iniciativa, pensei, ousada, perigosa, desesperada e impraticável, destinada a trazer apenas fracasso e sofrimento. Ainda assim, eu estava profundamente comovido e admirado com a proposta heróica daquela pessoa frágil e delicada que se postava, ou melhor, que andava de um lado para o outro na minha frente. Douglass não demorou em reconhecer que nenhuma das advertências que tinha feito a ela, nem mesmo as histórias dos ataques sofridos por Prudence Crandall e Margaret Douglass, poderia abalar sua determinação em fundar uma faculdade para professoras negras. Para mim, a proposta era temerária, beirando a loucura. Na minha imaginação, vi essa mulher frágil sendo perseguida pela justiça, insultada nas ruas, vítima da maldade dos proprietários de escravos e possivelmente espancada por gangues. Na opinião de Frederick Douglass, relativamente poucas pessoas brancas, com exceção de ativistas anti-escravistas, simpatizariam com a causa de Myrtilla Miner e a apoiariam contra gangues. Esse era um período, ele argumentava, em que a solidariedade com o povo negro estava em baixa. Além disso, o Distrito de Colômbia era a verdadeira fortaleza da escravidão, o lugar mais vigiado e protegido pelo poder escravagista, onde tendências humanitárias eram rapidamente detectadas e severamente combatidas. Em retrospecto, entretanto, Douglass confessou que não compreendera de fato quão profunda era a coragem individual dessa mulher branca. Apesar dos graves riscos, Myrtilla Miner inaugurou sua escola no outono de 1851 e, em poucos meses, o número de alunas matriculadas passou de 6 para 40. Ela deu aulas para as estudantes negras de modo apaixonado pelos 8 anos seguintes, simultaneamente arrecadando dinheiro e apelando aos congressistas que apoiassem seus esforços. Ela chegou, inclusive, a exercer papel de mãe para as meninas órfãs que levou para casa, a fim de que pudessem frequentar a escola. Enquanto Myrtilla Miner lutou para ensinar e suas alunas para aprender, todas elas enfrentaram despejos, tentativas de incêndio e outros crimes cometidos por gangues racistas armadas com pedras. Tinham o apoio das famílias das jovens estudantes e de abolicionistas, como Harriet Beecher Stowe, que lhes doou parte dos direitos autorais recebidos pelas vendas de A Cabana do Pai Tomás. Myrtilla Miner talvez fosse frágil, como Frederick Douglass observou, mas era definitivamente formidável e sempre foi capaz, durante as aulas, de identificar o olho daquele furacão racista. Uma manhã, entretanto, ela foi acordada abruptamente pelo cheiro de fumaça e por chamas violentas que em pouco tempo destruíram a casa onde funcionava a escola. Embora a construção tenha sido arruinada, a inspiração que ela despertava perdurou. E um dia, a Escola Miner de Formação de Professoras passou a integrar o sistema educacional público do Distrito de Colômbia. Num passo à frente, a Escola Normal Miner para Meninas de Cor, confessou Frederick Douglass em 1883, sem um sentimento de autocensura por ter dito algo que possa ter inibido o entusiasmo, abalado a fé e enfraquecido a coragem da grande mulher que a fundou e cujo nome carrega.
A sororidade entre as mulheres negras e brancas era de fato possível, e desde que erguida sobre uma base firme, como no caso dessa incrível mulher e suas amigas e alunas, poderia levar ao nascimento de realizações transformadoras. Mirtilla Miner manteve acesa a chama que outras antes dela, como as irmãs Grinke e Prudence Grandal, deixaram como um poderoso legado. Não poderia ser mera coincidência histórica o fato de que tantas das mulheres brancas que defenderam suas irmãs negras nas situações mais perigosas estivessem envolvidas na luta por educação. Elas devem ter uma lanterna para os passos de seu povo e uma luz no caminho para a liberdade. As pessoas negras que recebiam instrução acadêmica inevitavelmente associavam o conhecimento à batalha coletiva de seu povo por liberdade. Ao fim do primeiro ano de funcionamento de uma escola para crianças negras em Cincinnati, estudantes a quem foi feita a pergunta sobre o que você mais pensa deram as seguintes respostas: 1. Nós seremos bons meninos e quando nos tornarmos homens, vamos livrar os pobres escravos do cativeiro. Fiquei triste em ouvir que o barco de Chisquiua afundou com 200 pobres escravos. Dói tanto em meu coração que eu poderia desmaiar em 1 minuto. 7 anos de idade. 2. Estamos estudando para tentar arrebentar o jugo da escravidão partir as correntes em pedaços para que a posse de escravos termine para sempre. 12 anos. 3. Bendita seja a causa da abolição. Minha mãe, meu padrasto, minha irmã e eu nascemos na escravidão. O Senhor permitiu que as pessoas oprimidas fossem libertadas, que venha logo a época feliz e que todas as nações conheçam o Senhor. Agradecemos a Ele por suas muitas bênçãos. 11 anos. 4. Isto é para informar vocês de que tenho 2 primos escravos que têm direito à liberdade. Eles fizeram tudo o que é necessário, mas não deixam eles irem. Falam em vendê-los rio abaixo. Se fosse com vocês, o que vocês fariam? 10 anos. A última resposta que sobreviveu em registros é de uma aluna ou aluno de 16 anos dessa escola recém-aberta em Cincinnati. Trata-se de um exemplo fascinante do modo como estudantes atribuíam um sentido contemporâneo à história mundial, mais próximo de sua realidade e de seu desejo de liberdade. 5. Vamos voltar ao passado e observar o modo como os bretões, os saxões e os germânicos viviam. Eles não tinham estudo e não conheciam as letras. Não parece, mas alguns deles foram nossos antepassados. Vejam o rei Alfred, que grande homem ele foi. Por um tempo, ele não sabia o abecedário, mas antes de morrer, comandou exércitos e nações. Ele nunca desanimou, sempre olhou adiante e estudou com mais afinco. Acho que se as pessoas de cor estudarem como o rei Alfred, elas logo poderão se livrar do mal da escravidão. Não consigo entender como os estadunidenses dizem que este é um país de liberdade, com toda a escravidão que existe. No que diz respeito à fé que o povo negro depositava no conhecimento, essa criança de 16 anos disse tudo. Tal sede insaciável por conhecimento era tão poderosa entre escravas e escravos do Sul como entre suas irmãs e irmãos livres do Norte. Desnecessário dizer que os limites impostos à alfabetização da população escrava nos estados escravagistas era muito mais rígido do que no Norte. Depois da rebelião de Nat Turner, em 1831, a legislação que proibia o acesso da população escrava à educação recrudesceu em todo o Sul. Nas palavras de um dos códigos que normatizavam a escravidão no país, ensinar escravos a ler e escrever tende a incutir a insatisfação em suas mentes e a produzir insurreição e rebelião. Com exceção de Maryland e Kentucky, todos os estados do Sul vetavam completamente a educação para a população escrava. Em todo o Sul, os proprietários de escravos recorriam ao
tronco e ao açoite para conter o desejo irreprimível que escravas e escravos tinham de aprender. O povo negro queria ser educado. A pungência da luta escrava pelo aprendizado estava presente em todos os lugares. Frederica Bremer encontrou uma jovem que tentava desesperadamente ler a Bíblia. "Oh, este livro!" ela gritava para a senhorita Bremer. "Eu viro e reviro estas páginas e quero entender o que está escrito nelas. Tento. Eu seria tão feliz se soubesse ler, mas não sei." Suzy King Taylor foi enfermeira e professora no 1º Regimento Negro na Guerra Civil. Em sua autobiografia, ela descreve seus esforços persistentes como autodidata durante a escravidão. Crianças brancas, pessoas solitárias e sua avó a ajudaram a desenvolver as habilidades de ler e escrever. Tal qual a avó, muitas escravas se arriscaram ao transmitir às suas irmãs e irmãos as habilidades acadêmicas adquiridas de forma clandestina. Mesmo quando se viam obrigadas a dar aulas durante a madrugada, as mulheres que conseguiam obter algum conhecimento tentavam dividi-lo com seu povo. Esses eram alguns dos primeiros sinais, tanto no norte como no sul, de um fenômeno pós-emancipação, que Du Bois chamou de um frenesi por escolas. Outro historiador descreveu com as seguintes palavras a sede de aprendizado da população ex-escrava: "Com uma ânsia nascida dos séculos de privação, ex-escravos veneravam a visão e o som da palavra impressa. Homens idosos e mulheres, já à beira do túmulo, eram vistos na noite escura, debruçados sobre as escrituras, à luz de tochas de pinho, soletrando com dificuldade a palavra sagrada." De acordo com outro historiador, um grande número de docentes relatou ser percebido um desejo muito mais aguçado de aprender entre as crianças negras do Sul no período da Reconstrução do que entre as crianças brancas do Norte. Cerca da metade dos docentes que se voluntariaram para integrar a gigantesca campanha educacional promovida pelo Freedmen's Bureau era de mulheres. Mulheres brancas do Norte foram para o Sul durante a Reconstrução para ajudar suas irmãs negras que estavam absolutamente determinadas a eliminar o analfabetismo entre os milhões de escravas e escravos. As dimensões dessa tarefa eram hercúleas. De acordo com Du Bois, a taxa de analfabetismo vigente era de 95%. Nas narrativas sobre a reconstrução e nos registros históricos do movimento pelos direitos da mulher, as experiências das mulheres negras e brancas em seu trabalho conjunto na luta por educação receberam atenção escassa. Entretanto, a julgar pelos artigos no Freedmen's Record, arquivo do Bureau Freedmen, não há dúvidas de que essas professoras se inspiravam mutuamente e também tiravam inspiração de suas alunas e alunos. Quase sempre as anotações das professoras brancas mencionavam o comprometimento obstinado das escravas e escravos com a aquisição de conhecimento. Nas palavras de uma professora que trabalhava em Raleigh, na Carolina do Norte, "Para mim, é surpreendente ver o grau de sofrimento que muitas dessas pessoas enfrentam a fim de mandar suas crianças para a escola. O conforto material era sacrificado sem hesitação para garantir o progresso educacional. Vê-se uma pilha de livros em quase todas as cabanas, ainda que não haja móveis, além de uma cama simples, uma mesa e 2 ou 3 cadeiras quebradas." Como professoras, as mulheres negras e brancas parecem ter desenvolvido uma profunda e intensa admiração mútua. Uma mulher branca, que trabalhava na Virgínia, por exemplo, ficou imensamente impressionada com o trabalho de uma professora negra recém-libertada da escravidão. "Parece um milagre", ela assinalou, "que uma mulher de cor que foi escrava até o momento da rendição tenha sucesso em uma vocação tão nova para si." Em relatórios escritos por ela, a mulher negra em questão expressou sua sincera, embora de forma alguma servil,
gratidão pelo trabalho de suas amigas do norte. Na época da traição de Hayes e da derrocada da reconstrução radical, as realizações na área da educação haviam se tornado uma das provas mais contundentes dos avanços durante aquele período potencialmente revolucionário. A Universidade Fisk, o Instituto de Hampton e diversas outras escolas e universidades negras haviam sido criadas no Sul no período seguinte à Guerra Civil. Cerca de 247.333 estudantes frequentavam 4.329 escolas, que foram a base para o primeiro sistema de escolas públicas do Sul, o que beneficiaria tanto as crianças negras quanto as brancas. Embora o período pós-reconstrução e a concomitante ascensão do modelo educacional Jim Crow tenham diminuído de modo drástico as oportunidades de educação para a população negra, o impacto da experiência da reconstrução não podia ser totalmente eliminado. O sonho de possuir um pedaço de terra estava por ora destroçado, e a esperança de obter igualdade política esmaeceu. Mas o farol do conhecimento não seria facilmente apagado, e essa era a garantia de que a luta pela terra e pelo poder político continuaria sem trégua. Se não fosse pelas escolas e faculdades para a população negra, esta teria sido, para todos os efeitos, conduzida de volta à escravidão. A liderança do processo de reconstrução veio dos negros cultos do norte e de políticos, capitalistas e professores voluntários brancos. A Contra-Revolução de 1876 afastou a maioria dessas pessoas, exceto as professoras e professores. Mas àquela altura, por meio da criação de escolas públicas e particulares e da organização da Igreja Negra, a população negra havia adquirido poder de liderança e conhecimento suficientes para impedir os piores projetos dos novos feitores. Com a ajuda de suas aliadas brancas, as mulheres negras tiveram um papel indispensável na criação dessa nova fortaleza. A história da luta das mulheres por educação nos Estados Unidos alcançou o auge quando as mulheres negras e brancas comandaram juntas, depois da Guerra Civil, a batalha contra o analfabetismo no Sul. A união e a solidariedade entre elas ratificaram e eternizaram uma das promessas mais férteis de nossa história. E é isso, galera. Esse foi o capítulo 6, capítulo impactante também, né? Como todo livro. Espero que vocês tenham apreciado a leitura. Obrigada pela sua presença até aqui. Curta, compartilha, comenta, se inscreva no canal, vai lá no meu Instagram, @Suelen_Dantas com 2 T's. Vou deixar na descrição desse vídeo o link, caso você queira adquirir esse livro em mãos, tá bom? Obrigada mais uma vez, eu aguardo você no próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!